Israel, se ele pudesse, apoiava a Ucrânia. Shalom, pessoal. Nesse vídeo vou estar falando sobre o comandante Robson Farinazzo. E aqui deixei o primeiro de início ele falando se Israel pudesse, apoiava a Ucrânia. Será que é isso mesmo? Será que ele é um bom analista de guerra, um cara da forma que ele se apresenta? Nesse vídeo eu vou tentar mostrar as falácias desse sujeito. Ele faz acusações gravíssimas e sem base nenhuma para acusar Israel e até mesmo apoiar os inimigos de Israel. Tudo isso por questões políticas, mais nada. Isso aqui nesse vídeo foi tirado, né, do podcast Três Irmãos, tá? Ele fala, eu notei no caderno aqui, ele fala muitas besteiras. Tem muitas verdades, é um cara que traz muitas verdades, você precisa entender isso, ele traz muitas verdades, mas traz muitas besteiras. Ele manipula a verdade. No minuto 36, ele fala de Israel, né? E vai até o minuto mais ou menos 45,5, né? Quase 46, falando sobre Israel, falando contra Israel ali. Sempre dá uma pitada contra Israel, né? Israel é o perversão, Israel é o mal, o Hamas. Mas aqui foi uma parte interessante que um comunista pegou as falas dele e mandou para mim. Eu achei muito interessante, eu tô lá, fui ver esse podcast, fiz várias marcações, falta de informação. Não é falta de informação, que é um cara estudioso, né? A gente não pode dar esse demérito a ele, porque é um cara estudioso, é um comandante da Marinha do Brasil, é um comandante das forças do Brasil, mas, infelizmente, as pessoas se enganam, né? Entenda uma coisa, não é porque ele é um comandante que ele pode ser um verdadeiro analista político, tá bom? Ou analista de guerra. Da mesma forma, um jogador de futebol. Às vezes o cara foi um craque de futebol, mas como comentarista de futebol, ele não entende nada. E até mesmo como técnico. Então ele pode, às vezes o cara, como político, ele vai ter análise errado e também ele se diz analista, né, de guerra, das Forças Armadas mundiais, mas ele é um cara que tem um viés pesado político. Se você quer, de fato, ter um bom análise de quem faz uma análise de guerra, tem o professor Roque, um dos melhores que tem. Depois tem também o canal Hoje, eu acho que Hoje em Guerra, na Guerra, nossa, sim, também faz um bom análise de guerra. Ele não apoia nenhum nem outro, ele vai falando mais ou menos ali, vai dando só o parecer do que está acontecendo, trazendo análise, coisas bem fundamentadas. E também tem um canal, O Mundo em Revolução do Peter, mas o Peter ele tem mais tendência ali para a Ucrânia e Israel. Então ele pode ser tendencioso algum pensamento dele ali. Mas ele é muito mais analista do que esse senhor, esse cidadão que está aqui. Vou mostrar os erros dele aqui, como ele é uma pessoa anti-imperialismo americano, ele fala contra, ele é anti-americano, mas é a favor do Império Russo e Chinês. E agora também tem a do Irã, né? Que ele baba ovo dessa turma toda, né? Que puxa mais para a esquerda, na verdade. Esquece que o mundo todo sempre viveu em guerra, né? Infelizmente. É porque ele estava na balança ali, né? Ele tinha do outro lado aliado. Ele não era inimigo do outro lado, Israel né? Não compensa. Só não partiu para apoiar a Ucrânia porque a verdade é uma só. Se a Rússia tirar a mão da Síria, Israel roda. A Rússia segura muito a Síria ali e o Hezbollah. Segura. E segura o Irã. Então Israel sabia o seguinte, se a gente pegar pesado na Ucrânia como a gente quer, o russo fala, tá bom, eu vou tirar a mão da Síria, vocês se arrebentem aí, se arrebenta mesmo. Outra análise desse sujeito mentiroso, né? Vamos lá. Ele fala isso como se desde que Israel entrou aqui, né? Que Israel estabeleceu na terra, que os judeus estabeleceram como uma nação, novamente, porque nós já fomos uma nação aqui. Só retornamos o nosso direito de terra. Ele bota isso como se nós tivéssemos todo o apoio russo. Os russos sempre estivessem nos apoiando, nos guardando, né, dos sírios. E não, a Rússia foi para a Síria, olha isso, ele sabe disso. Então eu chamo ele de demagogo, uma mentira, é um demagogo, que pega verdades e vai manipulando e muitas das vezes joga mentira, né? Como as pessoas acreditam que ele é por ser um comandante, vai fazer uma análise, né, das guerras muito fiel, as pessoas acabam acreditando nele. E aqui ele mente, né? A Israel já combateu
Israel já venceu com um exército muito mais fraco a Síria, não venceu porque nós somos melhores do que eles, vencemos porque não temos outra opção não vencer. Nós não vencemos essas guerras porque nós somos melhores do que os árabes. Não, porque nós demos uma opção. Se a gente não vencer, a gente morre. Eles não. Se a gente vencer eles continua sendo a Síria, continua sendo a Jordânia, continua sendo o Egito, como continuaram sendo. A gente foi lá, venceu, o Líbano venceu todos eles e continuaram sendo quem eles são. A gente não exterminou eles, não baniu eles do território deles, ao contrário, devolvemos territórios. Chegamos em Damasco, conquistamos Damasco, mesmo no mesmo período, conquistamos a capital do Egito, da Síria, do Líbano, conquistamos todas essas capitais, todos esses lugares e depois devolvemos para eles. Não expulsamos eles no seu território. Pegamos parte de algum território que foi Golani. A Golã, onde fica ali as montanhas, porque ali estavam sendo utilizados, sim, pelos sírios para nos afetar. Então, para proteger a nossa população, pegamos aquele território. Só que esse senhor, ele vende isso de forma mentirosa e falsa. Esquecendo que, na verdade, o presidente da Síria estava caindo naquela guerra que iniciou nas irmandades, né, muçulmanas, começaram a tirar todos os presidentes, matando eles, tirando seu poder. Um deles que estava para cair era o presidente da Síria e a Rússia interviu. Por que a Rússia interviu? Não é porque ela ama o cara, mas é porque ela tinha interesses políticos por ali e um dos interesses era o gás. Sim, o gás. Os países europeus estavam com interesse no gás da Síria para levar até a Europa. É essa que foi a intervenção russa. A Rússia mandou quem? Um exército de mercenário e equipou eles para que eles pudessem ajudar, assim, o presidente da Síria. E ele fala como se Israel tivesse indefeso contra a Síria. Né? Aí mostra, né, que esse é o desejo dele. Você vê em vários vídeos dele quando ele fala de Israel, é um desejo que Israel fosse exterminado. Né? Vamos dar continuidade. É um fato. Um fato. Agora, então, foi um jogo que manteve um certo equilíbrio, mas agora as coisas, não sei como é que elas vão ficar. Porque não vão achando, olha, desculpa, gente, pra mim, essas papagaiadas todas de Iron Dome, escavadeira milagrosa, essas porcarias que nego, canal de molecada vende aí, pra mim isso não quer dizer porcaria nenhuma. Eu acho que se a Rússia tirar a mão da Síria, tirar a mão do Hezbollah e tirar a mão do Irã, Israel vira pó. Não tem Iron Dome que aguenta isso aí. Não tem. Essa é a opinião que eu tenho, né? Tem outras diferentes aí, mas a catástrofe sempre se impõe. A entrada do Hamas lá é uma prova disso aí, né? Que o Iron Dome não é o escudo que eles falam que é. É fragilizado pra caramba. Eu já vinha falando faz tempo aí que os caras acharam uma... Ele fala mal do Iron Dome. E o sujeito ali, por desconhecer que é o Iron Dome, senhor, sem entender, eu não sei o nome desse sujeito, né? Não estou falando mal dele, porque ele está ali sendo manipulado por esse comandante. Depois eu posso explicar em outros vídeos, mostrar vídeo dele quem é de fato esse comandante, qual lado que ele está de fato, né? O que ele qual bandeira que ele levanta, do viés político dele. Esse senhor manipulou o senhor ali, né? Ele fala, o Iron Dome não protegeu ali. Não, o Iron Dome não está ali para proteger soldado entrando. O Iron Dome não protege isso. O Iron Dome não intervém sobre esse fato de pessoas passar por uma fronteira ou não. O Iron Dome está ali protegendo mísseis sendo lançados contra Israel. Drones sendo lançados contra Israel. Essa é a função do Iron Dome. E nessa função, o Iron Dome funcionou. Mais de 15 mil mísseis foram lançados sobre Israel. Você sabe o que é isso? Esse sujeito zomba do Iron Dome, mas em outros vídeos ele fala sobre outros fatores, né, como ele fala muito bem dos Houthis, que deveria aprender com os Houthis como fazer a marinha, que é uma das maiores marinhas do mundo. Mentiroso! Um cara que serviu na marinha não sabe o que é uma questão de marinha. Você proteger ali o seu marítimo, o seu mar, não se faz de você uma força marítima. O que é uma força marítima? É aquele que desloca seu exército, sua marinha, que não seria seus marinheiros, né? Sua força de um lado para o outro dentro do mar. Ele sabe disso. Eu não preciso estudar um pouco mais para saber que é isso que faz. E os Houthis não conseguem fazer isso. Os Houthis fazem o quê? É o Mar Vermelho, né, que as pessoas pensam que seria um mar, uma parte do mar passando, cortando ali, mas ao mesmo tempo que aquilo é extenso, para um país aquilo ali é curto.
Eles têm mísseis que eles podem lançar, eles lançam lá de baixo que pode chega em Israel. Eles têm drones, eles podem atingir qualquer país ali que tiver a fronteira deles, ali um redor gigantesco, com mísseis. Isso faz deles serem o melhor exército do mundo? Faz deles serem a maior marinha? Não, ele defende. Mas aí quando dizem da mesma forma que os ucranianos afundaram diversos navios russos, que é o maior exército do mundo para esse sujeito, ele diz que foi tipo um acaso, o que importa isso? Ele desdenha de uma ação de um ataque, né, dos ucranianos, mas dos seus Houthis, não, os Houthis é uma das maiores marinhas, não. Marinha, para esse sujeito que sabe disso, que é um demagogo, a marinha é aquele que faz deslocação. Portugal já teve a maior marinha do mundo. Por quê? Deslocava, conquistou vários territórios, várias partes do mundo. Estados Unidos tem a maior marinha do mundo, a China tem uma das maiores marinhas do mundo, a própria Rússia tem uma marinha forte, porque eles têm navios, Grã-Bretanha, e assim se vai. Não é aquele que protege tá ali atacando ao que está passando dentro do porque ali tem um canal, é uma parte gigantesca, mas é um canal, não é um mar extenso, e os navios têm que passar ali por dentro. Vão fazer ataque a alguns navios que estão passando por ali. Então os navios não sabem quem vai ser atacado, porque eles não conseguem atacar todos os navios também. Esse é o ponto. O que acontece? Ele põe eles como os maiores. Né? E Biden, porque está no período político, né, na campanha política, e ele tem uma das maiores votações que são muçulmanas, o que acontece com ele? Ele não está indo contra os Houthis, atacando os Houthis da forma que os Houthis deveriam ser atacados. Então ele não está atacando os Houthis assim, dessa forma. Então é um cara que desdenha do Iron Dome, desdenha dos tratores que Israel tem lá dentro, que são os tratores blindados, que está lá fazendo sua função. E está fazendo. Israel está descobrindo diversos túneis. Israel, na análise desse senhor, antes de entrar dentro de Gaza, Israel seria massacrado, o que esse senhor disse. Israel seria massacrado. Aí, como ele não consegue achar massacre, ele começa a falar: não, Israel podia ter perdido milhares de soldados, Israel perdeu uma porção de soldados. Ele começa a vender coisas sem análise, sem palpar político, sem palpa. Não, porque se Israel perdeu um soldado, nessa que ele divulgou, não, Israel divulga cada soldado que morre, porque é uma honra divulgar. As famílias exigem isso. Aqui tem pessoas que, se Israel esconder números, vão ser divulgados de qualquer maneira. Israel divulga o número de soldados. Infelizmente, perdemos o número de soldados. Não, mas agora, o que conquistamos, como também fazem lá, Israel está travado há mais de 6 meses. Não, Israel eliminou milhares do Hamas. Só os comandantes do Hamas, da liderança do Hamas, foi mais da metade já foram mortas. Mas o sujeito não fala sobre isso. Ele não vende isso para você. Ele mente para você. Ele mente descaradamente. Quando a Rússia atacou a Ucrânia, foi invadir a Ucrânia, o que aconteceu? Todo mundo que estava ali, os que não conhecia, né, sobre a guerra, que a gente dizia: não, a Ucrânia vai perder, a Ucrânia vai ser massacrada. E a Ucrânia não foi massacrada. E ele dizia isso, ele abertamente dizia isso. Ele sempre ficou falando, tipo assim, amanhã vai morrer, amanhã vai. Ele está aí até hoje, já tem 2 anos. Esses dias ele falou que não completaria 2 anos que a Ucrânia, não chegaria a 2 anos. E chegou, completou 2 anos. E ele não se retrata. Ele diz: não, eu estava errado. A Ucrânia, de fato, eu acredito que vai perder. Pode falar, eu acredito que ela vai perder. Mas ela está sendo resistente, ela está conseguindo. Não, agora a Rússia está usando uma nova estratégia. A estratégia que a Rússia usava antigamente, ela era outra. Está usando a estratégia que utilizou antigamente. Aí você vai ver as guerras que a Rússia ganhou, diversas guerras. Mas não foi porque ela usou estratégia. Foi guerras que cada época favorecia cada época. E a Rússia, por ela ter um território gigantesco que favorece muito a ela, desfavorece muito o inimigo no inverno, isso faz dela coisa. Só que ela esquece de falar da derrota da Rússia na Finlândia. Ele não fala isso. Ele vende o armamento russo como o melhor do mundo e o armamento americano como o pior. Mas os russos estão perdendo jatos. Você sabe que está perdendo aviões num país que não tem avião. Aí a Ucrânia, coitada da Ucrânia, né? Você sabe que a Ucrânia não ter aeronaves de guerra, tem lá umas sucatas que não dá nem para brigar com a Rússia, e eles estão conseguindo derrubar. E ele não fala sobre isso. Ele é um demagogo. Aí o outro cara ali que não sabe o que é Iron Dome, ele nem explica pro cara: não, meu amigo, o Iron Dome lá, de fato, na fronteira,
aquela invasão da fronteira, o Iron Dome não tinha como agir. Por que não tinha como agir? Porque ali naquele pedaço, como aconteceu ali, o Iron Dome ele protege por cima, no ar. Os mísseis são lançados, ele vai, ele não ataca o outro míssil, ele protege. Os mísseis vêm, o Iron Dome vê os mísseis que vão entrar em territórios, né, habitados e combate esses mísseis. De 15 mil mísseis lançados contra Israel, eu posso mostrar para você que muito pouco, vou falar muito pouco, foi atingir algum lugar em Israel. Não perdemos vidas, Baruch Hashem, graças a Hashem, não perdemos nenhuma vida por causa desses mísseis. Fora o Hezbollah atacando diretamente. Aí esse cara fala que a Rússia não está botando a mão. A Rússia está botando a mão no Hezbollah aonde, meu? É um analista político que é antissemita. Faz um papel de antissemitismo aqui, vem de mentiras. Vamos lá. 2018, falando que o Iron Dome tava pedindo arrego. Por questão de grana? Não, assim, cara, porque o que acontece é o seguinte, você desenha um sistema, ó, essa câmera aí, essa câmera não tem uma angulação? Uhum. Uma angulação. O Pedro sabe qual é a angulação da câmera, correto? Total. Então tem ponto cego na sala, não tem? Sim. Você acha que o Iron Dome não tem ponto cego? Lógico que tem, os caras sabiam disso. Você calcula, cara, você lança um foguete, você vê o intervalo de interceptação, você vê o tempo, você vê qual é a melhor hora, você sabe que algumas equipes, porque todo operador, cara, ele tem uma assinatura. Uma assinatura, é o jeito dele operar. Você descobre, olha, o fulano que fica em tal dia aí não é bom. No plantão dele a gente vai botar pra quebrar, e por aí vai. Os caras não... Agora, o que acontece, né? Você pega aí, bota na TV que aquilo é bom, você esconde as falhas, todo mundo vai acreditar, né? O cara não tem, nem é obrigado a ter experiência em sistema de armas, né? Aí você pega alguém que... É o meu caso, cara, eu trabalhei muito tempo com isso, então a gente sabe que isso tem falha. Eu fiz vídeo em 2018 falando que aquilo ali era uma... 2018, desde 2018 ele agride o Iron Dome. O Iron Dome, ele pega e fala, tem falha? Claro que tem, tudo tem falha. Mas, não, menos os armamentos russos. Os armamentos russos e chineses não tem falha. Também os Houthis não. Os Houthis são pessoas que deveriam... As marinhas deveriam estudar com os Houthis, né? É estranho isso, né, desse sujeito. Então, todos aqueles que são inimigos de Israel ou dos Estados Unidos são potências, né? Ele chega no minuto 8, mais ou menos, falar que a Europa sempre causou guerra, mas ele esquece que os que ele apoia, a Rússia também, toda a história da Rússia é guerra, toda a história da China é guerra, o mundo é causado por guerra. Ele esquece de contar isso para as pessoas. É um cara que fala só o lado dele, ele conta o viés dele. Lê livros. Lê livros. Você pode pegar o livro, qualquer livro, você pode produzir livros. Hoje no mundo tem diversos livros de pessoas falando. É igual a internet. Você pode entrar. Os livros são assim. Você entra na internet e faz assim. Papai Noel existe? Vai falar Papai Noel existe, papai vai apoiar. Eu não acredito em Papai Noel. Vai falar também que Papai Noel não existe. Vai depender do gosto que você quer. Se você é o cara mais de ideologia esquerda, tem os escritores que vão dar pensamentos mais esquerdistas. Se tem pessoas com uma tendência mais à direita, vai ter livros de tendência mais à direita falando a mesma guerra, da mesma batalha, do mesmo acontecimento. Aí o cara tem que saber pesquisar, o cara tem que saber lá meter a mão e saber quem está falando a verdade, quais os dados, aonde que está, quem foi aquilo, quem não foi aquilo. Tem que pesquisar, pegar a pinça ali pegando. É isso. Aí esse cara aqui, que não entende de guerra, não entende de guerra, o Brasil não entrou numa guerra, e teve uma hora que tem um vídeo dele que ele fala sobre Israel, os soldados de Israel não estão preparados para a guerra, os soldados de Israel são soldados de fronteira. Ele nem sabe o que é Israel, ele não sabe nem o que é Israel tem soldados, a maioria dos soldados que estão dentro de Gaza lutando são forças especiais, são especializados em combate, tá? Pode morrer? Claro que é, pô. Ele tá lá indo combatendo, que outras coisas que ele não afirma às pessoas que é um combatente do Hamas. Ele é um guerrilheiro, tá? Um terrorista, primeiramente, você entenda, ele é um guerrilheiro, não é qualquer... Porque as pessoas quando pensam que é um terrorista é uma pessoa que bota uma bomba e sai na hora explodindo, não. Existe esse tipo de pessoa que é um terrorista e existe aquele que é combatente.
Por que ele é chamado terrorista? Porque ele faz o terror. Ele pratica, como ele chegou em Israel, eles fizeram o terror. Eles praticam terror, entende? Mas são guerrilheiros, são pessoas preparadas para combate. Então quem vai combater eles são forças especiais do exército israelense. Depois disso tem outros exércitos que vão ocupando espaço, que vão tomando conta daquilo que já foi conquistado. Tá? E vai indo. Israel tem como conquistar todo o Gaza e tomar conta de toda a Gaza? Não. Israel tem como mapear Gaza. O que aconteceu no hospital Al-Shifa? Né? Israel foi lá, se retirou, sabendo que o Hamas ia retornar, e ele foi lá fazer o combate aos caras. Infelizmente, o hospital foi destruído. Mas foi Israel que proporcionou isso? Não. Foi o próprio exército, o Hamas, os terroristas do Hamas, os guerrilheiros do Hamas. Tem vários vídeos que eu posso fazer aqui falando sobre esse sujeito, né? Fiz anotações gigantescas, dá para você ver aqui. São 2 páginas aqui só falando. E assim, tem mais coisas, porque são muitos detalhes aqui. Não terminei de ver todo o vídeo. Eu parei no pedaço que ele faz acusações pesadas contra Israel. Debocha de uma coisa que está dando certo, tá? Que é caro, sai caro para Israel. Mas por quê? Ele está com raiva. Você vê vídeos dele que ele tem raiva de Israel ter vencido. Israel está vencendo, né? Então ele precisa de merecer mentir para o povo que Israel está fazendo, para poder dizer que Israel é covarde, que Israel é mentiroso, Israel... Entendeu? Esse é um covarde. Esse é um analista covarde. Mais nada que esse sujeito faz. É isso, covarde. Tá? Isso aqui foi um vídeo, uma reação ao vídeo do Senhor. Esse vídeo, nesse podcast, tem muita coisa a responder. Poderia fazer um vídeo muito mais extenso a responder, mostrando que ele é um nacionalista. O que é nacionalista para vocês? Mostrando historicamente. Mostrando o vídeo dele falando de uma opção de besteira que ele fala. Mostrando que é um cara que não está preocupado com o Brasil, né? Que ele fala que a Ucrânia deveria se render no início. Que Israel também, ele fala isso lá, Israel, não, porque Israel vai entrar acusando o Netanyahu. Ele acusa o Netanyahu, fala que o Netanyahu está no poste, subindo um poste, sem saber o que está fazendo. Desde o início ele falou que o Netanyahu não sabe o que fazer. Já o Netanyahu falou, a gente vai entrar e vai acabar com o Hamas. Acabar com o Hamas, isso de fato é uma questão complexa. Por quê? Porque se acaba com o exército do Hamas, mas a ideia, será que acaba? Esse é o ponto. Agora, Israel está tendo eficácia, pelo menos nisso, de entrar lá dentro, porque Israel tem que botar um propósito para fazer essa guerra. Por que você está guerreando lá dentro? Ah, não, porque eu tenho que acabar com o Hamas. Esse é o propósito, recuperar os reféns. Recuperei os reféns. Agora eu continuar a acabar com o Hamas. Vai acabar com o Hamas? Não. Vai acabar, de repente, com toda essa geração do Hamas? Pode ser que sim. Vai nascer uma nova geração com ideologia do Hamas? Sim. Vocês são ditos porque são muçulmanos. Muçulmanos não está preocupado somente com Israel, está preocupado com você. Ele quer conquistar você. Ele quer conquistar sua filha, o seu filho. Ele quer conquistar sua esposa, o seu esposo. É isso que ele quer. É isso que ele quer. Se você não quer conquistar, você não merece viver. Você é um infiel. Isso é o Hamas. Isso é o Islã. Isso é a fé muçulmana. É isso que esse sujeito tem nos oferecer e que está nos vendendo. É isso. Se você gostou do vídeo, peço que dê seu like e compartilhe com seus amigos. Um abraço.